Não permita que o sucesso te suba a cabeça. Quantas pessoas, depois que prosperam, começam a pisar nas pessoas que estão à sua volta, se acham verdadeiros deuses, senhores da razão. Não é isso que nós aprendemos em Gênesis capítulo 50. Aqui encontramos José agindo com muita humildade, estabelecendo perdão. Sabe, temos muito a aprender com José nesse capítulo. É um capítulo onde está todo mundo com o coração enlutado e com muitos receios. E José ocupando um cargo muito alto, mas com o coração sempre de servo. Você já ouviu a voz de Deus hoje? Que tal ler a Bíblia antes de dormir? Eu sou o pastor Vitor Soares e quero te convidar a um tempo devocional estudando o último capítulo do livro de Gênesis, o capítulo 50. Jacó havia falecido e José está cumprindo o seu voto de levar o seu pai, o corpo de seu pai, para ser sepultado junto com os patriarcas. Ele havia se comprometido em fazer com que o corpo do seu pai não ficasse no Egito, mas fosse ali sepultado na terra de Maquipela, na caverna de Maquipela. Os seus irmãos estavam muito mexidos com a partida de seu pai, estavam preocupados que José pudesse querer agora pagar mal por mal, pudesse querer se vingar de tudo aquilo que ele havia feito. Alguns pensavam, enquanto nosso pai estava vivo, ele, para não trazer desgosto ou desânimo ao pai, agiu com bondade, mas agora ele vai se vingar. Mas o que nós temos aqui nesse capítulo é José mostrando como seu coração era temente a Deus. Pega a sua Bíblia, vamos juntos ler Gênesis capítulo 50, a partir do versículo 15. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhes fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhes falava. Depois vieram também seus irmãos, prostrando-se diante dele, e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhes José: não temas, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temas, pois eu vos sustentarei, a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. A postura de José é muito inspiradora, sabe? Ele ocupou um lugar tão alto e realmente ele tinha o poder em suas mãos de se vingar, de agir com violência, em retribuir um pouquinho de todo o mal que fizeram contra ele. Mas antes disso, ele tinha uma percepção tão grande de tudo aquilo que estava acontecendo. A primeira expressão que nós encontramos aqui é de lamento. Ele chora ao ouvir essas declarações, primeiro vinda dos servos, depois dos próprios irmãos. Ele lamenta muito que eles tivessem essa percepção, pois não era esse o caráter de José. A identidade de José não era essa. E José está constrangido diante daquele momento, pois ele tinha uma convicção. A expressão utilizada por ele é: estaria eu no lugar de Deus? Ele sabia muito bem se colocar no seu devido lugar. O sucesso não lhe subiu à cabeça, o poder, a administração nas terras do Egito, a sua prosperidade não usurparam do seu coração a convicção de quem ele era em Deus. Ele sabia da sua identidade. Quantas pessoas não têm se perdido simplesmente porque prosperaram por um pouco? Começam agora, num ar de soberba, a querer pisar em todos aqueles que de alguma maneira possam ter lhe prejudicado na jornada. José sabia que a vingança não estava em suas mãos. José sabia que tudo aquilo que ele conquistou não foi fruto do seu esforço meramente, mas foi o próprio Deus o conduzindo nessa jornada. E isso fazia então com que o coração de José fosse cheio de paz e não de mágoas ou rivalidades. Logo na sequência que ele traz essa afirmação, estaria eu no lugar de Deus? Ele diz para os seus irmãos: vocês intentaram mal contra mim. Aquilo era um fato. Realmente eles intentaram mal, mas Deus transformou em bem.
Ele conseguia olhar para a sua história sobre uma nova ótica. José conseguiu ressignificar a sua história aos olhos do Senhor. E eu queria te convidar a fazer o mesmo. Para de olhar pelos olhos humanos para a tua história e começa a perceber como Deus enxergou esses fatos. Talvez aqueles momentos que foram tão dolorosos sejam apenas momentos que te fortaleceram e te conduziram ao dia de hoje. Seja Deus modelando os caminhos para fazer com que tudo coopere para o teu bem. José tinha essa percepção de que Deus estava conduzindo aqueles seus passos. Ele não precisava ficar irado, revoltado, querer se vingar, pois Deus, de forma tão bela, estava conduzindo a sua jornada. Depois ele chega para os seus irmãos e diz: não tenham medo, pois o medo arruína qualquer relacionamento. Muitas pessoas não vivem o relacionamento que Deus espera simplesmente porque o coração é cheio de temor e elas não conseguem agir com naturalidade, não conseguem mostrar sua verdadeira identidade, ficam cheias de ressalvas dentro do relacionamento. É por isso que as Sagradas Escrituras nos dizem: o verdadeiro amor lança fora todo medo. Seja você quem você é, simplesmente abra mão de todo medo para que a sua relação possa ser muito mais abençoadora. Por fim, José deixa muito claro aos seus irmãos que ele vai continuar sustentando cada um deles. Pois tudo o que aconteceu tinha um propósito, tinha uma missão, e José não iria desamparar os seus irmãos nessa altura do campeonato. Quantas lições importantes aprendemos aqui, na verdade? Entendemos que José era alguém que não se colocava no lugar de Deus, o sucesso não subiu à sua cabeça. O perdão de José já estava pronto, já estava estabelecido. Ele não carregava mágoas em seu coração. Ele tinha ciência que a sua história estava nas mãos do Senhor, que transformava o mal em bem. Era Deus que lhe trazia livramento. Por fim, ele deixa muito claro que as relações não podem ser estabelecidas por meio de uma tirania, por meio do medo, da opressão. Pelo contrário, as pessoas têm que ser livres para serem do jeito que são, fazendo então com que a relação seja muito mais leve, muito mais tranquila. Eu e você não podemos permitir que as mágoas do passado nos impeçam de sermos bênçãos na vida das pessoas que tanto necessitam. Não seja rancoroso, não seja vingativo, deixe Deus te usar como bênção na vida daquelas pessoas que já te fizeram mal, mas que esse mal hoje fez com que você se tornasse uma pessoa de caráter, fortalecida e serva do Senhor. Vamos falar com Deus? Pai bondoso e querido, obrigado por tua palavra. Abençoa o teu povo nessa hora, Pai, nos faz ter resiliência, nos faz ressignificarmos nossa história, nos faz, ó Deus, nos colocarmos no nosso devido lugar, que ninguém aqui queira assumir o lugar de Deus. Que possamos entender que é o Senhor que conduz os nossos passos, a nossa história. Que o perdão esteja sempre pronto em nosso coração e que os teus servos e servas, ó Pai, possam viver sem nenhum temor. Abençoa o teu povo nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu amado irmão e irmã. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir, comentar, compartilhar. Eu aguardo vocês amanhã às 21h30.